Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma reflexão de mais um texto bíblico. O texto que escolhi para hoje é João capítulo 2, que fala de um casamento e muito esse texto é conhecido pelo título Bodas de Caná. Na verdade, se nós formos buscar na Bíblia aonde fica essa cidade, Caná, ela não existe, porque esse texto é todo um texto simbólico. A comunidade joanina, lá nos anos 90, escreve o Evangelho de João, e todo ele é um evangelho simbólico. E, portanto, esse texto de João capítulo 2, também, as bodas de Caná, um texto simbólico. Você não vai encontrar uma cidade com o nome Caná. E então, por que esse casamento? Primeiro, explicarmos algumas coisas que são importantes. O casamento aqui é o símbolo da união entre Deus e a humanidade. Esse é o casamento que estava vigente até esse momento. Né? O casamento que havia sido feito, uma aliança que havia sido feita entre Deus e a humanidade, que simbolizava a velha religião judaica. Daí também o símbolo das talhas, ou, como diz aqui o Evangelho, das talhas de pedra. Eram 6. 6 é um número imperfeito, assim como 666, também um número imperfeito. Estamos trabalhando aqui com os números bíblicos, números da imperfeição. Portanto, quando a comunidade joanina escreve esse texto, ela está se referindo a uma religião antiga, a religião judaica, a uma aliança antiga, feita entre Deus e o homem. E daí o símbolo das 6 talhas que estavam, vejam só, vazias, porque a religião judaica, a religião antiga, era uma religião vazia de sentido, uma religião vazia de presença efetiva de Deus na vida do homem e do homem na vida de Deus. Era uma religião que não ajudava a fazer acontecer esse encontro de Deus com o homem, do homem com Deus. Deus era um homem, era uma transcendência muito distante do homem, o homem estava muito distante de Deus, e embora realizada essa aliança, não havia essa conexão, esse encontro que é fundamental, que é o encontro do casamento. Então, esse texto fala da religião judaica, simbolizado aqui pelo casamento entre o homem e Deus, Deus e o homem, tendo como símbolo aqui também as 6 talhas, repito, vazias, porque essa antiga religião era uma religião vazia, né? Não tinha esse verdadeiro encontro de Deus com o homem, e agora vai surgir uma nova, digamos assim, religião, ou um novo movimento religioso. Né? Por isso que Maria aqui simboliza a comunidade, né? Ela que faz toda a intercessão. E veja só o que acontece com essas talhas. Elas são enchidas ou são preenchidas de água, tá? E a água é o símbolo da pureza, a água é o símbolo da justiça. Portanto, essa nova religião que vai surgindo é uma religião que preza pela pureza, pela justiça,
pelo sentido ético, pelo amor de uns para com os outros. Isso é muito ressaltado no Evangelho de João, né? É o Evangelho do amor, acima de tudo, né? Mas mais que isso, além de essas talhas agora estarem cheias de água, Jesus vai fazer questão de transformar esta água em vinho. E o que simboliza esse vinho aqui no Evangelho? Simboliza o próprio Cristo, que agora vai fazer a conexão, nessa nova religião, vai fazer a conexão do homem com Deus, ou seja, vai tornar Deus mais próximo do homem. O vinho traz Deus para dentro do homem, leva o homem para dentro de Deus. Esse é o simbolismo do vinho agora, aqui no casamento, né? Ou seja, essa nova religião que está nascendo, ela tem Jesus. O centro dela é Jesus. Por isso o vinho, aqui agora nas talhas, né? Para dizer que Jesus ele veio ao mundo com uma missão fundamental. Qual era a missão fundamental de Jesus, além de falar do reino de Deus? Era aproximar o homem de Deus e Deus do homem. Fazer com que esse encontro se tornasse ou se torne um encontro fundamental. Cristo é o sumo pontífice, a ponte, né? Aquele que proporciona o encontro gostoso, prazeroso, né? Aquele encontro que não havia na religião judaica, mas que agora, nesse novo movimento de Jesus, há, que é o movimento do encontro, o movimento da justiça, simbolizado aqui na água, o movimento da alegria também, simbolizado aqui no vinho, né? Porque o vinho é o símbolo da alegria, não é não? Todas as vezes que nos encontramos para celebrarmos bem esse encontro de amigos, logo servimos uma taça de vinho, porque é assim a razão do nosso encontro, é a alegria. Quando a gente quer demonstrar alegria por estarmos recebendo uma pessoa em nossa casa, servimos o vinho. O vinho é o símbolo da alegria. Portanto, essa religião, esse movimento que está nascendo, é um movimento que traz também a alegria do encontro com Deus, a alegria do encontro com o outro, a alegria da ética, a alegria da justiça, a alegria da familiaridade, né? Então, é isso que temos de símbolos dentro desse texto do João capítulo 2, falando sobre as bodas de Caná, né? Que não existiram, mas a comunidade joanina dos anos 90 faz questão de elaborar esse texto para dizer que nos anos 90 estava surgindo novas comunidades, um novo movimento. E esse movimento tinha como centro o próprio Cristo, o vinho, né? E esse movimento era pautado pela alegria, pela justiça, pela pureza. É isso. Então, hoje, quando a gente fala em cristianismo, nós não podemos falar de um cristianismo se dentro dele está ausente a alegria. Quem é cristão, em primeiro lugar, tem que estar alegre, estar feliz, estar contente. Outro ponto fundamental é que quem faz parte desse movimento do cristianismo tem que prezar pela justiça, que é o símbolo que está presente aqui. A justiça é algo intrínseco ao próprio Evangelho de João, mais ainda no Evangelho de Mateus, que vai tratar basicamente da justiça. Mas a justiça é fundamental dentro desse movimento cristão, né? Um cristão que se intitula cristão, mas não pauta a sua vida pela justiça,
É cristão de boca para fora. Um cristão que se diz ser cristão, mas não tem a pureza de coração, e quando se fala em pureza aqui, é aquela pureza de não julgar, de não condenar as pessoas previamente, né? Ninguém foi nomeado juiz de alguém. Ninguém foi nomeado por Deus juiz de pessoas. Aquelas pessoas que julgam antes de tudo, condenam antes de tudo, essa pessoa ela se diz cristã, mas de cristã mesmo não tem absolutamente nada, porque está fazendo aquilo que quem só pode fazer e ainda não o fez é o próprio Cristo, que tem o poder de julgar, que tem o poder de condenar. Agora me diga, quem Jesus julgou? Quem Jesus condenou? Ninguém. E por que essas pessoas ficam julgando e condenando outras? Quem assim o faz está, na verdade, de mal com a vida, está solitária na vida e assim acaba projetando noutras pessoas aquelas verdades que acham que coordenam as suas vidas. São pessoas pequenas, pequenas de valor e pequenas enquanto cristãs. Então penso que esse texto do Evangelho tem muito a nos ensinar. Um beijo no coração de cada um, de cada uma de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.